Nova York, a cidade que nunca dorme. Um lugar de oportunidades, mas também de desigualdade. Na movimentada Times Square, uma jovem de 16 anos chamada Mia Johnson entra em um dos maiores bancos da cidade. Seu objetivo? Resolver uma simples questão bancária para o pai. Ela está vestida de forma simples, calça jeans e uma blusa básica, mas caminha com confiança. Porém, em poucos minutos, sua vida mudará completamente. No balcão de atendimento, uma funcionária a observa com desdém. Seu nome é Karen Miller e para ela, Mia não pertence àquele lugar. O atendimento é frio, o tom é carregado de ironia. Tem certeza de que está no lugar certo? Karen pergunta com um sorriso debochado. Mia respira fundo. Já enfrentou olhares assim antes, mas dessa vez, algo lhe diz que a situação será diferente. E ela está certa. O que ninguém ali sabe é que Mia é filha do dono daquele banco. E quando a verdade for revelada, a funcionária arrogante terá a maior surpresa de sua vida. O relógio marcava 14h30, quando Mia Johnson empurrou as enormes portas de vidro do Empire Bank, um dos mais renomados bancos de Nova York. Ela olhou ao redor. O ambiente era luxuoso. Lustres de cristal pendiam do teto alto. O chão brilhante refletia as luzes da recepção e o som das teclas dos computadores ecoava pelo espaço. Mia caminhou até o balcão, mantendo a postura ereta. Ela não era uma menina, e qualquer. Ela tinha sido educada para ser firme e segura de si. Afinal, seu pai sempre dizia: nunca deixe ninguém te fazer sentir menor. Ao chegar ao balcão, foi recebida por Karen Miller, uma mulher de terno elegante, cabelo preso, em um coque impecável e um olhar de superioridade que denunciava seu ego inflado. Mia sorriu educadamente. Boa tarde. Eu preciso resolver uma questão na conta da minha família. Karen levantou os olhos rapidamente, avaliando Mia da cabeça aos pés. O olhar que lançou para a adolescente foi o suficiente para deixar claro que ela já havia julgado Mia sem nem ouvir sua solicitação. Preciso do seu número de conta e um documento, disse Karen, com uma frieza cortante. Mia pegou sua identidade e entregou. Ao ver o nome no documento, Karen franziu o senho. Mia Johnson, murmurou. Ela reconhecia aquele sobrenome. Era o mesmo do dono do banco. Mas para ela, aquilo só podia ser coincidência. Com uma expressão entediada, digitou os dados no sistema. Após alguns segundos, sua expressão se fechou. Não há nenhuma conta vinculada a esse nome. Tem certeza de que pertence a este banco? Mia arqueou a sobrancelha. Sim, tenho certeza. Talvez você devesse chamar o gerente. Ele pode confirmar. Karen revirou os olhos e soltou um riso irônico. Ah, seu pai trabalha aqui? Mia hesitou por um segundo. Seu pai sempre dizia para ela não usar o nome dele para conseguir privilégios. Mas naquele momento ela sentia que não tinha escolha. Meu pai é David Johnson. Karen piscou algumas vezes. Então riu. Oh, então você quer dizer que o Sr. Johnson é seu pai? E ironizou, olhando para um dos colegas ao lado. Entendi. E eu sou a rainha da Inglaterra. Mia sentiu o rosto esquentar. Estou falando sério. Se quiser confirmar, pode chamar o gerente. Ele sabe quem eu sou. Mas Karen não estava interessada, na verdade. Para ela, aquela garota estava apenas inventando uma história absurda. Escuta, querida, eu não sei o que você está tentando fazer aqui, mas este é um banco sério. Se você não tem uma conta registrada, não posso te ajudar. Talvez seja melhor você procurar outro lugar. O sangue de Mia ferveu. Ela jamais havia sido tratada daquela forma dentro do próprio banco do pai. Mas o pior ainda estava por vir. O ambiente do Empire Bank parecia mais frio do que nunca. O silêncio dos teclados, os murmúrios baixos dos clientes e os olhares curiosos formavam uma atmosfera sufocante. Mas nada era pior do que a expressão arrogante de Karen, que parecia se divertir com a situação.
Mia, por outro lado, tentava manter a calma, mas algo dentro dela começava a se revoltar. Você realmente não vai me atender? Perguntou, mantendo a voz firme. Karen riu, cruzando os braços. Bem, eu já disse que não posso ajudar. Se não tem uma conta aqui, por favor, não atrapalhe os outros clientes. Algumas pessoas ao redor soltaram risadinhas baixas. Mia sentiu o rosto arder, mas antes que pudesse responder, uma outra funcionária se aproximou. O nome dela era Júlia, uma atendente mais jovem e visivelmente desconfortável com a cena. Ela cochichou para Karen. Tem certeza de que não deveria verificar essa conta? O sobrenome dela é mesmo Johnson. Karen revirou, os olhos claramente irritada. Ah, por favor, você acha mesmo que o Sr. Johnson deixaria a filha dele entrar aqui vestida desse jeito? Ele é um homem importante, Júlia. Pessoas como ele têm outros padrões. A frase atingiu Mia como uma faca. Pessoas como ele? O que Karen estava insinuando? Que Mia não poderia ser filha de um homem poderoso simplesmente por causa da maneira como estava vestida? Ou havia algo mais profundo naquele comentário? Mia fechou as mãos, em punho contendo a raiva. Ela não precisava provar nada para ninguém, mas Karen não estava satisfeita. Ela virou para Júlia e os outros funcionários ao redor, tentando transformar aquilo em um espetáculo. Essa é boa! Alguém liga para a segurança? Ou será que esperamos a tal chegada triunfal do pai milionário dela? Mia olhou ao redor e viu que algumas pessoas riam baixo, enquanto outras apenas observavam sem dizer nada. Aquilo não era mais uma simples recusa de atendimento. Era um teste. E Mia sabia que não podia recuar. Ela pegou o celular e discou um número. Karen observou com um olhar debochado. O que foi? Está ligando para o seu pai dono do banco? Disse, rindo. Que ideia criativa. Você deveria tentar algo mais convincente. Mia ignorou. O telefone chamou 3 vezes antes de alguém atender. Oi, filha. Algum problema? A voz firme e grave de David Johnson ecoou pelo alto-falante. Karen paralisou. Mia manteve a postura firme. Estou no banco agora. Você pode vir? David não hesitou. Estou a caminho. Mia desligou o telefone e guardou o celular no bolso, cruzando os braços. Karen ainda tentava manter a pose. Então agora você vai me dizer que ele está vindo até aqui? Ah, por favor. Como se um homem ocupado como David Johnson fosse perder tempo com... Ela não conseguiu terminar a frase, porque naquele momento as portas do banco se abriram bruscamente e o jogo começou a virar. O som das portas de vidro do banco se abrindo fez com que o ambiente mudasse instantaneamente. O murmúrio dos clientes diminuiu. Alguns funcionários interromperam o que estavam fazendo. Era como se o ar dentro do banco tivesse ficado mais pesado. E então ele entrou. David Johnson, o dono do banco, caminhava com passos firmes, seu olhar sério e imponente. Ele usava um terno escuro impecável e seu porte elegante exalava autoridade absoluta. Karen sentiu um arrepio na espinha. O gerente do banco se levantou imediatamente da mesa e caminhou até ele com pressa. Senhor Johnson, não sabíamos que viria hoje. Algum problema? David não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos em um único ponto da sala, Mia. A adolescente estava ali, de pé, olhando para o pai com uma expressão neutra. Mas havia algo diferente em seu olhar, uma mistura de frustração e orgulho. David inspirou fundo e olhou ao redor. Ele já sabia o que tinha acontecido ali, e foi nesse momento que Karen percebeu que tinha cometido um erro terrível. Mas ainda assim, tentou manter a pose. Ela forçou um sorriso nervoso e ajeitou a postura atrás do balcão. Senhor Johnson, que surpresa vê-lo aqui. Como posso ajudá-lo? David caminhou lentamente até o balcão, sem desviar o olhar dela, e então perguntou com uma calma assustadora. Gostaria que me explicasse o que estava acontecendo aqui antes de eu chegar. Karen engoliu seco. Ela sabia que não havia uma resposta boa o suficiente para escapar daquela situação.
Mas, desesperada, tentou se justificar. Oh, não era nada, senhor. Apenas um pequeno mal-entendido. Acontece o tempo todo. David arqueou uma sobrancelha. Um mal-entendido? Karen assentiu rapidamente, torcendo para que ele aceitasse aquela desculpa vaga. Mas então, Mia finalmente falou. Pai, essa funcionária se recusou a me atender. Ela me humilhou na frente de todos, disse que eu não poderia ter uma conta aqui e zombou de mim quando falei o seu nome. Silêncio absoluto. Karen sentiu o chão sumir debaixo de seus pés. Os clientes ao redor começaram a cochichar entre si. Os funcionários trocavam olhares apreensivos. O gerente do banco ficou pálido. E Karen entrou em pânico. Ela abriu a boca para se explicar, mas David levantou uma mão, indicando que ela deveria ficar em silêncio. Ele virou-se para Julia, a Ita, outra funcionária. O que aconteceu aqui? Perguntou. Sua voz era firme, mas sem precisar elevar o tom. Julia hesitou, lançando um olhar para Karen antes de responder. Mas então decidiu dizer a verdade. Senhor Johnson, Mia tentou ser atendida várias vezes, mas Karen não quis verificar a conta dela e fez pouco caso quando ela disse que era sua filha. Karen prendeu a respiração. David virou-se novamente para ela. O olhar dele agora era de decepção. Então você achou que minha filha não merecia ser atendida? Karen gaguejou. Senhor, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Mas David apenas balançou a cabeça lentamente. E então ele disse as palavras que selaram o destino de Karen. E se não fosse minha filha, você a trataria assim mesmo? Karen engoliu seco, porque ela sabia a resposta. E sabia que David também sabia. Karen sentiu um frio na espinha. Ela olhou ao redor, buscando apoio nos colegas, mas ninguém disse nada. O gerente do banco evitava seu olhar. Os clientes, que antes estavam apenas curiosos, agora olhavam com reprovação. Até mesmo Julia, a única que tentara ajudá-la, mantinha-se em silêncio, apenas observando. Karen estava sozinha. Ela abriu a boca, tentando encontrar uma desculpa que pudesse amenizar a situação. Sr. Johnson, eu realmente não sabia que ela era sua filha. Se eu soubesse, jamais teria agido dessa forma. David arqueou uma sobrancelha. Então quer dizer que o problema não foi a maneira como tratou minha filha, mas sim o fato de não saber quem ela era? Karen empalideceu. Ela tinha se entregado. Os cochichos ao redor aumentaram. Não acredito que ela disse isso. Então, se fosse qualquer outra pessoa, ela teria continuado com a humilhação? Que absurdo! O pânico começou a crescer dentro de Karen. Ela precisava consertar aquilo. Precisava se livrar daquela situação. Sr. Johnson, por favor, me escute. Eu cometi um erro, sim, mas foi um mal-entendido. Eu não agiria assim se soubesse que a pessoa tinha poder. David interrompeu, sua voz fria como gelo. Karen engoliu seco. Ela sabia que qualquer palavra a mais só pioraria sua situação. David deu um passo à frente, aproximando-se do balcão. Sua expressão era impenetrável. Me diga uma coisa, Karen. Se minha filha fosse apenas uma adolescente qualquer... Ele fez uma pausa, deixando o peso da pergunta cair sobre Karen. Você ainda teria tratado ela assim? Karen não conseguiu responder. Seu silêncio foi a resposta mais clara que poderia dar. David suspirou, cruzando os braços. É isso que mais me irrita em pessoas como você. Karen tremeu. Vocês sorriem para aqueles que acham importantes. David apontou para os clientes ao redor. Mas desprezam aqueles que acreditam não ter valor. Karen baixou os olhos, sentindo o estômago revirar. Ela já sabia o que estava por vir. David se virou para o gerente. Quantos anos ela trabalha aqui? O gerente pigarreou antes de responder. 4 anos, senhor. David assentiu lentamente. 4 anos? E nunca aprendeu o valor mais básico do atendimento ao cliente. Ele se virou novamente para Karen.
E então a sentença foi dada. Karen Miller, você está oficialmente demitida. Karen sentiu o mundo desabar ao seu redor. O quê? Sua voz saiu num sussurro fraco. Você me ouviu bem. Pegue suas coisas e saia do meu banco agora. Um silêncio sepulcral tomou conta do ambiente. Os clientes arregalaram os olhos. Os funcionários seguraram o fôlego. E Karen sentiu sua garganta fechar. Ela olhou desesperada para o gerente, para os colegas, para qualquer um que pudesse intervir, mas ninguém moveu um dedo. Ela tentou uma última cartada. Por favor, Sr. Johnson, isso foi um erro. Eu posso mudar. Eu preciso desse emprego. David não demonstrou qualquer hesitação. Você deveria ter pensado nisso antes de humilhar alguém que só queria ser atendida. Karen soube naquele instante que era o fim. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Apenas abaixou a cabeça, tirou seu crachá e o colocou sobre o balcão. Lentamente, pegou sua bolsa e começou a caminhar em direção à saída. Os olhares seguiam cada passo seu. E pela primeira vez em muito tempo, Karen sentiu na pele o que era ser diminuída por todos ao seu redor. A ironia era cruel. Agora, ela era a pessoa que ninguém queria olhar nos olhos. As portas de vidro do Empire Bank se fecharam atrás de Karen, encerrando de vez seu tempo ali. O silêncio ainda reinava no banco. Clientes e funcionários continuavam parados, assimilando tudo o que tinham acabado de presenciar. Mia, por sua vez, não sentia alegria. Ela pensou que ficaria satisfeita ao ver Karen ser demitida depois de tudo que passou. Mas ao olhar para o rosto sereno do pai, percebeu que aquela situação não era sobre vingança. David colocou a mão no ombro da filha. Vamos para casa. Ela assentiu. E os dois caminharam para a saída. Do lado de fora, a brisa leve de Nova York soprava suavemente. Mia respirou fundo, como se estivesse finalmente se libertando daquela tensão. Os dois entraram no carro preto luxuoso, estacionado em frente ao banco. O motorista já os aguardava, mas antes que o carro começasse a andar, Mia olhou para o pai. Você acha que Karen aprendeu alguma coisa com isso? David apoiou os braços no assento e olhou pela janela. Por alguns segundos antes de responder. Isso depende dela. Algumas pessoas só mudam depois que perdem tudo. Outras, infelizmente, nunca aprendem. Mia ficou em silêncio, refletindo. Mas ela merecia ser demitida, não é? David virou-se para a filha e a encarou com um olhar firme. O que você acha? Ela pensou por alguns segundos antes de responder. Acho que sim. Se ela tratou mal a mim, imagina quantas outras pessoas passaram por isso e não puderam se defender. David sorriu levemente. Exatamente. O maior problema da Karen não foi ter te tratado mal por não saber quem você era. O problema é que, se fosse outra pessoa, ela teria continuado fazendo a mesma coisa. Mia assentiu. Mas então fez uma outra pergunta que estava em sua mente. E se ela tivesse pedido desculpas, você teria demitido ela mesmo assim? David suspirou antes de responder. Desculpas não significam nada sem mudanças. Se Karen realmente tivesse se arrependido, ela teria se oferecido para corrigir seu erro antes de eu chegar. Mas em vez disso, ela só quis se defender quando percebeu que estava encurralada. Isso não é arrependimento, é medo das consequências. Mia olhou para o pai, impressionada com a sabedoria dele. Eu nunca tinha pensado assim. David sorriu e passou a mão no cabelo da filha. Por isso você ainda tem muito o que aprender, minha filha. Mas uma coisa eu quero, que nunca se esqueça. Ele fez uma pausa, e Mia prestou total atenção. Pessoas de verdade não mudam por medo. Elas mudam porque querem ser melhores. Mia absorveu aquelas palavras, sentindo que aquele dia mudaria sua visão sobre o mundo para sempre. E enquanto o carro percorria as movimentadas ruas de Nova York, ela sabia que jamais esqueceria essa lição.
A cidade de Nova York passava rapidamente pela janela do carro, enquanto Mia continuava imersa em seus pensamentos. Ela olhou para o pai, que permanecia tranquilo, como se o que acontecera no banco fosse apenas mais um dia comum, mas para ela não era. Pai, Mia quebrou o silêncio, sua voz mais suave agora. David virou-se para ela com um olhar atento. Sim, filha. Mia hesitou antes de perguntar. Como você conseguiu ficar tão calmo lá dentro? Se fosse eu, acho que teria explodido de raiva. David sorriu de canto e suspirou. Porque a raiva só nos faz perder o controle. E quando você perde o controle, dá poder para a outra pessoa. Mia franziu a testa, refletindo sobre aquilo. Então você nunca sente raiva? David soltou uma risada baixa. Claro que... Sim, mas aprendi que a melhor forma de lidar com a injustiça não é gritando ou perdendo a cabeça. É deixando que as ações falem por si. Mia assentiu lentamente, absorvendo aquelas palavras. O carro parou em um sinal vermelho. E por um instante, ela olhou pela janela e viu um homem de terno caro, passando por um morador de rua, sem sequer olhar para ele. Aquilo a fez pensar. Você acha que o dinheiro muda as pessoas, pai? David virou-se para ela, um pouco surpreso com a pergunta. Ele sorriu, mas sua resposta veio com um tom sério. O dinheiro não muda ninguém, filha. Ele só revela quem a pessoa realmente é. Mia ficou pensativa. Ela lembrou de como Karen agiu no banco, tratando-a com desprezo, porque achava que não tinha poder. Lembrou de como a atitude dela mudou completamente no momento em que percebeu que Mia era filha do dono. E então percebeu algo. Então, a Karen sempre foi daquele jeito, só estava escondendo. David sorriu, satisfeito com a conclusão da filha. Exatamente. Quando uma pessoa trata alguém com desrespeito só porque acha que ela não tem importância, significa que esse sempre foi o verdadeiro caráter dela. Mia suspirou, olhando para a rua. Isso é meio assustador, como saber quem realmente é sincero e quem só finge. David colocou a mão no ombro da filha e sorriu. Você não precisa se preocupar com isso, Mia. Apenas seja sempre a pessoa que trata os outros com respeito, independentemente de quem sejam. E aos poucos você aprenderá a reconhecer quem faz o mesmo. Mia sorriu, sentindo-se mais leve. Aquele dia não tinha sido apenas sobre uma funcionária arrogante sendo demitida. Era sobre aprender a ver o mundo de uma maneira diferente. E agora, Mia sabia que levava consigo uma lição que nunca esqueceria. O carro continuava seu trajeto pelas ruas de Nova York. Mia olhava para a cidade com um olhar diferente agora. As lojas de grife, os arranha-céus, os táxis amarelos passando apressados, tudo parecia igual. Mas dentro dela, algo havia mudado. Ela percebeu que sempre soube que existiam pessoas como Karen no mundo. Pessoas que tratam os outros de acordo com o que acham que eles merecem. Mas agora, ela sentia isso na pele de uma forma diferente. David percebeu o olhar distante da filha e quebrou o silêncio. No que está pensando? Mia piscou algumas vezes antes de responder. Em como o mundo pode ser cruel. David suspirou. É verdade, mas isso não significa que você precise ser. Mia sorriu levemente. Eu sei, mas não posso deixar de pensar em quantas pessoas passaram pela mesma coisa que eu passei hoje e não tiveram ninguém para defendê-las. David ficou em silêncio por um momento. Depois respondeu. Essa é a maior diferença entre nós e pessoas como Karen. Algumas pessoas usam seu poder para diminuir os outros, mas você pode usar o seu para levantar quem precisa. Mia virou-se para o pai, surpresa com aquela resposta. Então você acha que eu posso fazer a diferença? David sorriu. Eu tenho certeza. O carro virou uma esquina e começou a se aproximar da grande mansão onde moravam. Mas antes de chegarem, Mia fez mais uma pergunta. Se você não estivesse lá hoje, o que acha que teria acontecido comigo? David olhou para a filha com um olhar compreensivo. Você teria lidado com a situação sozinha. Mas eu sei que, mesmo sem mim,
você encontraria um jeito de se fazer ouvir. Porque você é forte. Mia sorriu, sentindo um calor no peito. Ela sabia que aquela experiência tinha a ensinado algo muito maior do que apenas haver alguém sendo demitido. Ela aprendeu sobre caráter, respeito e o verdadeiro significado do poder. E naquele momento fez uma promessa para si mesma. Nunca seria como Karen, sempre trataria as pessoas com respeito, independentemente de quem fossem. E se um dia tivesse a chance de ajudar alguém que estivesse sendo tratado da mesma forma que ela foi, ela faria. Isso sem hesitar. Ao chegarem em casa, Mia desceu do carro e olhou para a enorme mansão à sua frente. Por anos, aquele lugar foi sua casa, mas pela primeira vez, ela percebeu algo novo. Ela era privilegiada, não apenas pelo dinheiro do pai, mas porque tinha alguém ao seu lado que a ensinava o verdadeiro valor das coisas. David caminhou ao lado da filha e percebeu sua expressão pensativa. Ainda pensando no que aconteceu, Mia assentiu. Sim, mas acho que mais do que tudo, estou pensando em como posso usar isso para crescer. David sorriu, orgulhoso. Essa é a diferença entre pessoas que evoluem e aquelas que ficam presas no mesmo lugar. Aprender com o que vivemos faz toda a diferença. Mia respirou fundo. Eu espero que Karen aprenda alguma coisa com isso também. David cruzou os braços e olhou para o horizonte. Talvez sim, talvez não. Mas o importante é que você aprendeu. E agora sabe que o verdadeiro respeito vem do caráter e não da conta bancária de alguém. Mia sorriu. Ela sabia que aquele dia ficaria marcado para sempre. Não porque uma funcionária arrogante foi demitida, mas porque ela aprendeu o verdadeiro significado da humildade e do respeito. E esse era o tipo de lição que nenhum dinheiro do mundo poderia comprar. Essa história nos mostra uma verdade difícil, mas real. Muitas pessoas julgam os outros apenas pela aparência ou pelo que acham que eles representam. Mas o que realmente define uma pessoa é a forma como ela trata os outros quando ninguém está olhando. Agora queremos saber, você já passou por uma situação parecida? Acha que Karen realmente aprendeu uma lição? Comente sua opinião. Vamos conversar sobre isso e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias emocionantes como essa. Até a próxima!